Bom dia! Porque aconteceu um imprevisto e a gente voltou. Estamos aqui ao vivo nos nossos encontros às 8h38. Hoje não foi tão 38 assim, às 8h38, para falar sobre patchwork. Eu sou a Nana, ajudo mulheres a ter uma vida criativa e equilibrada fazendo patchwork. Eu quero mostrar para você que é possível fazer patchwork de uma forma rápida, simples, e ainda que você nunca tenha costurado, você possa fazer patchwork de uma maneira segura. E hoje nós vamos falar sobre um obstáculo. Por que às vezes a gente não tem o resultado que a gente quer? É uma coisa simples. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fica tão focado em fazer, em ter o resultado, em montar a primeira peça e não faz a base direito. O que é a base? Conhecer nosso material, saber para que serve cada coisa. Então, o desconhecimento das ferramentas de trabalho é um grande obstáculo. É uma situação que leva a gente, às vezes, a achar que tudo muito mais difícil do que é. Vou dar um exemplo. Se a gente vai colocar um prego na madeira e usa uma chave de fenda ou usa uma furadeira, você vai ter uma dificuldade gigante em fazer isso. Agora, se você usa um martelo para colocar um parafuso, né? Então você percebe que se você não tiver o instrumento correto, se você não tiver a ferramenta correta, você não consegue fazer aquela atividade que pode ser muito simples, ela se torna muito complexa. Então isso para o patchwork significa você conhecer a sua máquina, você conhecer para que serve um cortador, para que serve a tesoura, para que serve um passador de fita, para que serve, por exemplo, todos aqueles calcadores, aqueles pezinhos da máquina. Então você percebe que às vezes você acha tão difícil você colocar um zíper na sua peça, porque você está com o pé de máquina errado, entendeu? Então o desconhecimento das nossas ferramentas de trabalho, ele traz um grande obstáculo. E daí a gente pensa que o nosso trabalho, ele não está bem feito, ou então você não nasceu para aquilo, porque no fundo você não está usando a ferramenta certa. Você não está usando, de repente, um carbono para espelhar o seu molde, você precisa espelhar. Você não está usando o pé de máquina para colocar o zíper e você precisa pôr. Você quer fazer um quilting à máquina, mas você está usando o pé tradicional, você não está usando um pé de quilting que muda a posição da sua agulha, não baixa os dentes da máquina para ela correr lisa no seu quilting. Então, a gente primeiro tem que entender que tudo que a gente faz tem uma metodologia. Tudo que a gente vai desenvolver no patchwork o patchwork, ele é uma arte, ele é uma técnica que ela vem sendo desenvolvida há muito tempo, né? Desde do período da industrialização é que se desenvolveram as peças, os acessórios que deram mais agilidade para essa arte. Olha quanto tempo faz isso, né? Então a gente já desenvolveu novas técnicas, novos acessórios e eles servem para ajudar. E quando você não conhece esses acessórios, você tem a sensação de que é quase impossível fazer, de que você não tem capacidade. Você olha um desenho de patchwork e fala, isso é muito complexo para mim. Então, o que eu queria dizer na aula de hoje é que, no nosso encontro de hoje, é que quando a gente usa a ferramenta errada, tudo fica mais difícil. E a primeira ferramenta que você precisa conhecer é a sua máquina de costura. A gente já fez alguns laboratórios, eu já mostrei algumas coisas para você começar a namorar, para você começar a se interessar pela sua máquina de costura, que é você fazer, por exemplo, todos os pontos da sua máquina. Isso te traz habilidade, isso te traz conhecimento, isso te traz um registro de como o ponto que está desenhado na sua máquina,
ele se comporta no seu tecido, né? Porque são coisas diferentes. Às vezes você olha o ponto da máquina e no tecido ele é diferente. Mas não só conhecer a máquina, conhecer como que você enche a bobina, como que você limpa a sua máquina. Você sabia que muitas vezes você não consegue costurar, a linha estoura, a linha embola embaixo no trabalho, no verso do trabalho, a linha embola porque a máquina tá suja? Ao longo do tempo que a gente vai costurando, o próprio tecido vai deixando os pelinhos, as fibras que vão sendo descartadas do tecido, vão sendo acumuladas na caixa de bobina, elas vão criando como se fosse uma poeira grossa, espessa, e com um pincelzinho chato assim, ó, de pintura, pincelzinho chato, você abre a caixa de bobina, limpa pelo menos uma vez a cada 3 meses. Se você costura muito, faz isso uma vez por mês. Se você não costura muito, também tem o pó do ambiente. Então, você conhecer a sua máquina, abre a sua caixa de bobina, limpa a sua máquina de vez em quando, conhece os pezinhos que vieram, sabe aquele kit de acessório? Os pezinhos que vieram com a sua máquina, os tipos de agulha que a gente tem. Então, isso também é um exercício que faz muito bem para você relaxar, para você aquele dia que você começou a costura e começou a não dar muito certo, que você costura, descostura, costura, descostura, você percebe que você não tá num bom momento para costurar, vai dar uma limpada na sua máquina, vai olhar os acessórios que vem com ela, vai olhar todos as pecinhas que ela tem, se interesse pela sua máquina. É isso mesmo, sabe? Porque às vezes a gente foca tanto em terminar a peça, em fazer alguma coisa, e a base a gente não sabe. É como se você quisesse fazer um bolo e não soubesse ligar o fogão, ligar o forno, untar a forma. Daí você bate a massa, você coloca os melhores ingredientes, você faz tudo perfeito e não unta a forma. Daí sabe o que acontece? Na hora que você vai tirar o bolo da forma, ele despedaça inteiro, todo o seu trabalho vai embora. Por quê? Você não conhece ou você não preparou a base. Então eu percebo muito que às vezes com ansiedade, com a vontade de costurar, com a vontade de fazer as coisas, a gente descuida do principal. A gente descuida de conhecer nossa máquina, de saber como que eu faço para ajustar o ponto, o que é a tensão, onde fica a tensão na minha máquina, né? Onde fica a tensão da agulha. Por exemplo, se a linha de baixo passa no trabalho, você vai fazer um trabalho que embaixo é branca a linha e em cima é colorida, é preta, por exemplo. Daí você vê que a linha de baixo começa a subir, a aparecer em cima. O que acontece? Quando você tem a linha de baixo aparecendo na linha de cima, significa que a linha de cima está com muita tensão e ela está muito esticada, então a de baixo sobe. Se ao contrário, a caixa de bobina que está com muita tensão, então a de cima desce. Ela é feita para casar perfeitamente a máquina, né? A linha. Então você precisa, perde um tempinho, investe, perde não, né? Eu falando errado para vocês, investe um tempo para conhecer seus materiais, e o primeiro de todos eles é a sua máquina de costura. Vai conhecer sua máquina, veja todos os acessórios, o que você não souber, o que você tiver na dúvida, manda aqui um comentário, manda para mim que a gente esclarece, que a gente faz essa descoberta juntas, tá bom? Isso, conheça seus calcadores, que são esses pezinhos aqui da máquina. Eu não tenho nenhum solto, aqui eu tenho sim. São esses pezinhos da máquina e cada um tem uma utilidade. A gente usa alguns de uma forma mais constante, mas cada um tem uma utilidade e é muito importante a gente conhecer isso. E aí é aí que tá, meninas. Quando a gente trabalha no desconhecido, quando a gente não sabe para onde a gente está, o que a gente precisa, a ferramenta ideal, o trabalho fica mais penoso.
Então, o nosso vídeo de hoje, a nossa conversa de hoje é para falar que em grande parte do seu trabalho ou da sua dificuldade para se libertar e começar a trabalhar com mais leveza os seus trabalhos, talvez seja no desconhecimento do material que você precisa usar ou que você tem e não sabe usar adequadamente. E é isso que eu quero para vocês, que vocês fiquem felizes, que vocês encontrem no patchwork aquele momento de vocês, aquele momento para que vocês tenham um relaxamento, tenham a possibilidade de despertar a criatividade, de despertar as coisas que estavam na sua cabeça e que agora vocês podem transformar numa colcha, num pé de cama, numa capa de caderno, enfim, tantas possibilidades, mas para isso a gente precisa saber qual que é a nossa bússola, qual que é o nosso mar, qual que é a nossa embarcação, né? A gente precisa saber o que a gente tem em mão para que a gente possa produzir. Se eu quero fazer um trabalho, por exemplo, que eu vou fazer um monte de babado, você sabe que tem um pé de máquina que tem um calcador específico para você fazer o babado, por exemplo, de um avental, de uma colcha, de um trabalho, enfim. Existem pedais para fazer babado. E daí, se você não tem, você tem que ficar dobrando, fazendo cada dobra na mão, ou então você faz uma costura de alinhavo e vai puxando e um lado fica mais enrugado, o outro lado fica menos enrugado. É claro que se a gente não tem o nosso acessório, a gente encontra uma forma de trabalhar com o recurso que a gente tem. Mas o que eu digo para vocês é que 90% dos recursos que você tem já está no seu espaço de costura, já está na sua mão e talvez você não conheça. O desconhecimento disso te traz um grande obstáculo, te traz uma grande barreira para você fazer as suas peças, e daí você acha que você não tem habilidade para fazer patchwork. A nossa máquina de costura é o nosso coração, é aquela que faz a coisa andar, né? Porque a gente trabalha com a nossa máquina e ela faz 90% do trabalho, então a gente precisa conhecer. Eu tirei o dia, nosso encontro de manhã, para que vocês tenham a dimensão da importância de conhecer a máquina de vocês, conhecer os acessórios que vocês podem, às vezes não veio com a máquina, mas você pode ter, por exemplo, a minha mesa extensora, vou pegar aqui, a mesa extensora da máquina, ela é um acessório que ajuda muito nos trabalhos grandes, ajuda muito quando eu vou fazer um quilting, ajuda muito quando eu vou fazer um caseado. E daí eu não consigo fazer o caseado, eu não consigo fazer o quilting, eu acho que eu não tenho habilidade, eu não tenho base. A mesa extensora, ela traz a base para eu fazer. E assim tantas outras coisas que a gente tem de recurso na nossa máquina, ou que às vezes não vem, você compra um modelo mais simples ou compra uma usada e ela não veio com todos os acessórios, mas você pode comprar e pode ir fazendo aos poucos o aumento dos seus acessórios para que você tenha mais facilidade para você desenvolver. Existem acessórios. Se a sua máquina é a Brother, é a Singer, você entra no site e normalmente existem mesas extensoras que se adaptam em uma série de máquinas, uma série mais básica, são diferentes, mas eles têm esses acessórios. Existem também pessoas que fazem mesas extensoras para aquelas máquinas mais antigas que não tem mais fabricação, mas que se você não conhece, você acaba achando que não tem solução àquele desconforto que você tem na sua máquina, tá? Então vamos aproveitar essa nossa manhã, esse nosso encontro para deixar uma sugestão para vocês. Eu hoje falei da importância de vocês conhecerem o material, né? Que o desconhecimento do material leva à dificuldade, leva aos obstáculos na sua jornada. Então deixa para mim nos seus comentários
quais acessórios vocês gostariam de conhecer, o que vocês gostariam, o acessório que vocês têm na máquina de vocês, que vocês não sabem para que é, manda uma foto para mim, me marca, né? Manda aqui no Facebook e no Instagram para ficar mais fácil e para que todas nós que estamos aqui juntas possamos compartilhar dessa informação, tá? Não manda inbox não, porque daí quem tá assistindo às vezes nem sabe que existe esse acessório e nem fica presente para isso. Vamos compartilhar a informação, joia? Beleza? Então manda para mim a sugestão. Eu recebi da Marina na segunda-feira a sugestão para fazer uma live só sobre calcadores e eu tô preparando uma live só sobre calcadores com vocês. Mas tem tantas coisas na máquina de costura, como a mesa extensora, como eu te falei, como por exemplo o suporte para a gente usar linhas maiores, né? Eu uso meus carretéis de linha que são maiores, porque eu costuro em volume, e a gente tem um suporte específico, porque não dá para colocar na máquina, e quando você coloca fora do suporte, a linha fica travando, coisas simples, mas que se a gente não sabe, a gente dificulta a nossa costura. Então vamos combinar assim? Vocês marcam aqui, compartilha essa live louca, essa live surpreendente com as amigas para que a gente possa compartilhar o conhecimento e conhecer mais os materiais, né? Para que esse desconhecimento não dificulte o nosso caminho, muito pelo contrário, seja um estímulo para a gente conhecer mais, para a gente pesquisar mais, para a gente trocar mais ideia e fazer patchwork com mais facilidade, com mais rapidez e com mais prazer, né, meninas? Eu vou aproveitar e convidar vocês para fazer parte da minha turma no Telegram. Quem ainda não faz parte da turma, vai lá, é aberto para todo mundo, é o meu canal lá no Telegram. Se você não tem Telegram no seu celular, é fácil, é só você ir na sua loja de apps do celular, ele é gratuito, ele é seguro, ele é oficial. Você baixa o Telegram, procura Turma da Nana e é só você se inscrever, tá bom? As inscrições para a semana Patchwork do Zero estão à disposição para vocês. Eu deixei no Facebook um botão ali na capa da página, no botão Saiba Mais. Você que está me vendo pelo Instagram, vai lá no link do perfil, clica e você vai ter direto o botão de acesso para fazer sua inscrição para a semana Patchwork do Zero. É a semana que acontece do dia 8 de setembro ao dia 11 de setembro. E nessa semana eu vou te mostrar que é possível fazer patchwork de uma forma rápida, de uma forma clara, simples, e se você nunca costurou, você também pode ter segurança que você vai aprender a fazer, ainda que você esteja começando do zero. Então vem comigo, nessa semana eu vou te mostrar o passo a passo do método Patchwork do Zero e eu tenho certeza que nós vamos fazer muitas costurices juntas, né, Carla? Eu tenho arteiras que até já ganharam máquina de costura para incentivar, de tão bonita que ficaram as peças, de um trabalho tão primoroso que é, na verdade, mérito delas. É claro que tem um método, é claro que tem um acompanhamento, mas sempre é mérito de vocês que se esforçam e que sabem que acompanhadas vamos mais junto, vamos mais longe, né? Então, muito obrigada. Amanhã tem um Mão na Máquina. A gente vai construir um bloco lindo de patch. Então, vem comigo às 8h38. Compartilha esse vídeo para que outras amigas também possam tirar as dúvidas e amanhã possam estar com a gente fazendo o nosso bloco de patchwork. Um beijo grande. Vai lá, se inscreve. É gratuito e é 100% online. É feito para vocês. Beijo da Nana.